nenhuma administração e nenhum governo provincial orienta os administradores nem a fiscalização a terem este tipo de comportamento. A zunga ambulante, ela não é de hoje, ela é do tempo colonial. Mas o que se assiste é um ato quase que delinquente, quase que de banditismo, perpetrado por agentes do Estado. A atuação da fiscalização por parte da polícia, mas também de colaboradores, quer das administrações municipais, quer do GPL, entenda-se, Governo da Província de Luanda, tem, portanto, preocupado bastante, né? Por conta da carga da violência brutal, excessiva, queira verbal, mas também violência física. Eu penso que falhou-se um bocadinho na preparação dos efetivos, quer policiais, quer, portanto, agentes de fiscalização, que vão, portanto, que têm sido colocados nas principais ruas e avenidas para combaterem, portanto, o fenômeno de venda ambulante. É importante dizer aqui, Cristóvão, e eu já presenciei muitos casos destes, noutros senti-me na obrigação de intervir, porque quando diante da violência sobre uma mulher grávida, sobre uma mulher com bebê às costas, sobre uma mulher aparentemente doente, e não só mulher, também há muitos adolescentes na zunga, muitos jovens também, portanto, quando apreciamos violência sobre este frágil e impotente, portanto, segmento social, e não reagimos, levamos uma dose, ainda que ligeira, de culpas. Por isso mesmo que disse aqui que algumas vezes eu fui obrigado a intervir. A atividade de zunga, na nossa realidade, é regulada por lei. Quer a lei número 15/19, quer a lei 111/24, elas regulam o exercício da atividade de zunga, né? Portanto, há efetivamente locais proibidos para a zunga, há outros locais que permite-se o exercício da atividade da zunga, até porque a zunga não é crime, nem constitui infração sequer. Portanto, a atividade da zunga é livre, é permitida. O que não é permitida é a obstrução de vias de acesso. O que não é permitido é pousar a banheira, pousar o balde, pousar a trouxa, portanto, no passeio, na estrada. Isso, sim, é que é proibido. E o que tem se assistido portanto, vermos a polícia, vermos os fiscais a correrem com pessoas em pé e em circulação com os seus produtos. Portanto, na cabeça, não é? Correr com elas, agredir, etc. Mas também é importante termos ciência de que o comércio tem de ser feito lá onde existem clientes. Isto é uma regra básica, portanto, do mercado. O que significa que, na nossa forma de ver, o governo devia criar condições lá onde os populares, os comerciantes, entendem que existem clientes. Desde que, primeiro, não obstrua a livre circulação de pessoas e, portanto, ou transeuntes, mas também que não se coarta o direito das pessoas promoverem, exercerem atividade comercial para susterem-se. Porque, como sabemos, mais de 80% da atividade, portanto, econômica realizada no nosso país, ou seja, mais de 80% da população ativa, portanto, está no setor informal. Era bom que criássemos, nós, enquanto Estado, condições para que estas pessoas
fossem trabalhar em locais que ofereçam condições mínimas de habitabilidade. Primeiro. Segundo, é necessário que se faça tudo para se reconverter ao setor, portanto, o setor não formal da economia para o setor formal. Por quê? Porque isto permitirá que o Estado aumente a base tributária e, com isso, portanto, possa tirar rendimentos, portanto, deste setor. Mas também é importante que se treinem, se capacitem, portanto, os agentes incumbidos da responsabilidade de lidarem com estas pessoas. Ainda que se fosse cometer, portanto, obstrução da via ou transgressão, portanto, administrativa, o tratamento ou a ação, a postura da polícia diante destas situações não pode ser de violência, seja ela qual for, seja verbal, seja física. E até aqui mesmo onde está a televisão, a escassíssimos metros, é mesmo um epicentro dos sítios onde mulheres, adolescentes, crianças e jovens têm sofrido torturas e tratamentos degradantes por parte dos agentes policiais que deviam ter a missão de terem uma ação mais pedagógica, deviam proteger os bens e etc. Mas o que se assiste é um ato quase que delinquente, quase que de banditismo, perpetrado por agentes do Estado, né? Quando se bate numa criança porque está vendendo na rua, quando se bate numa mulher grávida porque está vendendo na rua, quando se bate numa mulher com o bebê às costas ou ao colo porque está vendendo na rua, e pior, se arranca, portanto, os bens desta senhora, os bens desta criança ou desta adolescente e se coloca em fuga, quando um agente toma os bens e até isso não é furto, isso mesmo é roubo, porque envolve esforço físico e foge e nunca se sabe o destino, se incineram depois estes produtos, se doam esses produtos, se depois do julgamento destas senhoras, porque muitas delas têm julgamento sumário, são devolvidos, se fica retido nas administrações municipais ou no governo da província de Luanda. Portanto, o facto é que não se sabe o destino que se dá a esses produtos. Mas também, parte significativa desses produtos são produtos apetecíveis. Quantos de nós, portanto, não faz? Eu até às vezes me sinto tentado em comer um milho torrado, mesmo aí na rua. Eu às vezes me sinto tentado em comer ou em adquirir uma bola de Berlim nessas mamães aí na rua. Quantas vezes compramos bens nessas senhoras onde nos sentimos tentados, seja no engarrafamento, seja nas ruas, passeios e etc. Portanto, a verdade é que muitos bens comercializados por essas senhoras são produtos efetivamente apetecíveis e desconfia-se que tem-se feito uso indevido dos meios e dos bens apreendidos dos nossos populares. Portanto, o que se passa é efetivamente lamentável. Apelar que se baixe a carga policial sobre os nossos concidadãos, que a polícia tenha uma ação mais pedagógica, que os agentes da administração pública, fundamentalmente os titulares da administração pública, criem condições para que os nossos populares possam exercer as suas atividades comerciais em locais que ofereçam efetivamente condições mínimas de habitabilidade, mas, e mais importante, que o governo faça um esforço maior para a reconversão da economia informal para a economia formal, porque vai ser bom para os comerciantes, vai ser bom para o Estado. Significa que o governo tem de aprender de uma vez por todas. O governo tem de inculcar de uma vez por todas o facto de que, com a organização do país,
portanto o governo ganha e todos ganhamos. Mas parece que o governo aprecia muito a desorganização, aprecia muito a bagunça e portanto, assim fica difícil continuarmos como país, fica muito difícil alcançarmos os níveis de desenvolvimento e de crescimento que desejamos. Ok, doutor. É preciso aqui nós sublinharmos que nós somos de uma geração em que fomos formados por senhoras que muito se doaram em vários mercados. Me recordo que a minha formação veio do fruto de uma senhora que muito teve o seu tempo num dos mercados da cidade de Luanda e aqui mesmo do nosso Rangel, e depois foi evoluindo para o Sabzanga e não só. Portanto, nós primeiro temos de reprovar este ato. Aliás, é importante dizer que nenhuma administração e nenhum governo provincial orienta os administradores nem a fiscalização a terem este tipo de comportamento. Nenhuma administração aqui orienta isso. Agora, temos de reconhecer que muitas das vezes há sim, senhora, excesso de zelo por parte da fiscalização, mas isto não é um problema. O problema está na falta de cultura jurídica que nós temos. Quando digo que nós temos, estou aqui a falar quer das vendedeiras, quer dos vendedores. Porque, havendo aqui excesso de zelo, quer da Polícia Nacional, quer dos fiscais que não são funcionários da administração, mas são sim colaboradores da administração municipais, podem sim, as senhoras remeterem um processo crime ou um processo administrativo junto das administrações municipais. Mas também é preciso aqui relatar que muitas das vendedeiras e vendedores têm estado a vender em sítios inadequados e impróprios. Já dizia muito bem o Dr. Domingos Epalanga, a venda ambulante é legislada, é de lei. Mas a venda ambulante não é dizer de que eu vou passar por esta rua e num determinado momento eu vou ficar, vou arrear a minha bacia e ficar 1 hora. Não. A venda ambulante te dá a legitimidade de descansar no máximo 15 minutos. Depois de 15 minutos, tu pegas a tua bacia e continuas a fazer a tua venda ambulante. O que nós temos estado a apreciar e a ver na nossa província de Luanda é que deixou-se de fazer a venda ambulante e está-se a fazer bancadas nas vias. E isso o Estado angolano não pode permitir. As administrações municipais não podem permitir. Nós, nesse momento, já chegamos ao ponto de termos venda ou mercados próximos de hospitais, mercados próximos de cemitério. Nós estamos aqui a falar de sítios ou de zonas que pode propiciar uma calamidade pública. Estamos a falar de hospitais, entra-se muitos pacientes com várias patologias de doença. Estamos a falar de cemitérios, onde entram vários mortos, com cada um morreu com a sua patologia, e nós temos de salvaguardar esses direitos para aqueles que estão vivos. Eu entendo que o governo da província de Luanda e outros governos provinciais têm estado a agir da melhor forma possível. Aliás, nós vimos o programa que o ex-antigo governador da província de Luanda, o engenheiro Manuel Homem, levou a cabo aqui na província de Luanda. É um programa muito bem gizado, mas é preciso dizer à fiscalização que há regras a cumprir. E não devemos permitir que um agente ou um colaborador da fiscalização, um agente da Polícia Nacional, vai agredindo os vendedores ou as vendedeiras. Isto não é orientação nem dos governos provinciais, nem das administrações municipais. Eu me recordo que em 2017 ou 2018, se estiver errado, o Dr. Domingos Epalanga provavelmente passou pela Casa das Leis, saiu uma determinada lei que proibia a venda de objetos contundentes na via pública. Estou a falar de armas brancas, estou a falar de faca, estou a falar de katana, mas eu continuo a ver, até quando passo por perto desses indivíduos, eu sinto um bocadinho receoso, porque eu não sei qual é o estado mental que o meu irmão angolano tem com uma katana na mão, com uma faca na mão, a vender. Hoje nós também estamos a apreciar e vemos cidadãos a vender animais na via pública. E isto temos uma lei que veio proibir esta venda. Agora,
temos que deixar com que os irmãos angolanos façam esta venda desregrada? Naturalmente que não. O governo tem de agir da melhor forma possível. Mas o agir do governo não é maltratar ou pisotear as cidadãs ou os cidadãos. É responsabilizar, quer administrativamente ou judicialmente, porque temos aí a nova figura do juiz de garantia que pode salvaguardar essas questões. Mas, permita-me aqui reiterar, não é orientação de nenhuma administração municipal, nem de nenhum governo provincial. Muitas das vezes é mesmo a autoridade do próprio fiscal que atua, mas em desrespeito à lei e à Constituição. Esse fiscal que atuar nesses moldes deve ser responsabilizado, quer administrativamente interno, num processo interno da administração municipal ou do governo provincial, e judicialmente, porque as grandes economias é feito por essas senhoras. Não se engane que o empresário de milhões não vai trazer a economia a fluir. Quem faz o dinheiro circular é a tia que vende a banana, é a tia que vende a quiçangua, essa é que ajuda na multiplicação da nossa economia. Portanto, eu penso que é importante que o governo de Angola, que os governos provinciais, que as administrações municipais deem formação à fiscalização. É verdade, sim, que temos estado a ver esses atos, mas não é orientação de nenhum governo provincial, nem de nenhuma administração municipal. Qual é a origem desta postura violenta por parte de alguns fiscais neste caso? Eu penso que é falta de formação. Porque se os fiscais tiverem Quem formação... deve formar, doutor? Não, é assim, nós não podemos também atirar toda a responsabilidade à administração municipal em dar a formação, nem ao governo provincial. Porque o cidadão que está numa determinada função, antes de concorrer, deve ter a formação da área. Naturalmente que a administração poderá trazer uma formação para crescer aquilo que o cidadão já o tenha antes de entrar na administração municipal. Portanto, é importante aqui chamar a atenção aos nossos amigos da fiscalização que o respeito à dignidade da pessoa humana é um fator primordial e consagrado na nossa Constituição da República de Angola. E que os atos praticados por eles, no excesso de zelo, no âmbito do seu trabalho, não pode recair a responsabilidade à administração municipal nem ao governo da província. Cada um vai responder à sua medida. Eu penso de que os fiscais devem ser formados, os fiscais devem conhecer também as leis que os regulam, porque muitos deles não sabem que se existe uma determinada lei. Se não saber da existência de uma lei que regula a venda ambulante ou não, porque muitas das vezes alguém está a fazer a venda ambulante e descansou os 15 minutos que a própria lei assim o atribui. E vem um fiscal, como não domina da lei, não sabe de nada, vai querer dar corrida à senhora. Portanto, é preciso aqui ter formação versus trabalho. Só assim é que nós vamos conseguir acabar com este dissabor. Nós temos duas pressões, né? Primeiro, por parte da população. A população está pressionada, precisa vender para sobreviver, para suster o seu agregado. E o Mário deu um exemplo prático. Os nossos pais, grande parte, a esmagadora maioria dos nossos progenitores não estavam na função pública. O setor privado em Angola é novo. Portanto, a Angola só abriu-se para a economia do mercado, para o livre comércio, depois dos acordos de Bicesse, não é verdade? Depois de 31 de maio de 1992. Portanto, o grosso da atividade que animou, portanto, a sustentabilidade das nossas famílias era o mesmo a atividade ambulante, até a zunga ambulante, ela não é de hoje, ela é do tempo colonial.
portanto, quando ouvimos as músicas do mais velho, de feliz memória, Valdemar Bastos, não é verdade? Quando ouvimos as músicas dos mais velhos, portanto, Rui Mingas, também de feliz memória, conseguimos perceber que até no tempo colonial havia zunga e o colono permitia. Há muita gente na informalidade, mais de 80% do exercício da atividade econômica está no setor informal. Portanto, a densidade populacional em Luanda está a aumentar. A nossa taxa de crescimento populacional é de 3%, né? O nosso ritmo de crescimento populacional é de 3%. Significa que as nossas mulheres são muito férteis. Não sei se somos nós os tais muito férteis. Estamos a nascer bastante. A população está a crescer bastante. E essa pressão, as pessoas precisam comer, né? Então temos, de um lado, um número muito grande de cidadãos que precisam sobreviver e temos, do outro lado, o Estado que precisa de regular, né? E neste conflito de interesse, eu penso que o Estado, enquanto ente de bem, não é verdade, tem de encontrar formas mais pedagógicas, mais flexíveis, não é verdade, de buscar-se o meio termo, né? Aqui, primeiro, tem de ser liberalizar. Minha opinião. Primeiro, liberalizar. As pessoas têm mesmo de vender. Depois, avancemos com o processo de não só reconversão da economia informal para formal, mas também melhorarmos a legislação, melhorarmos a sensibilidade, porque a população tende a aprender que o produto que está a vender mal conservado, o produto tem maior probabilidade de deteriorar e depois pode representar um atentado à saúde do cliente que paga para consumir. Mas isso tem de ser explicado. Isso tem de ser explicado ao povo, com pedagogia, com cuidado, etc. Daí também a necessidade de olharmos para o perfil de pessoas que vamos selecionando para fiscais. Nós temos um conjunto de jovens licenciados em Sociologia, lá no ISED, estão lá jogados à sua sorte. A Faculdade de Ciências Sociais formou muitos quadros. Nós temos aqui ao longo da Via Expressa uma universidade que prepara jovens para agentes comunitários. Estão todos abandonados ao desemprego. Estas pessoas talvez podiam ser recrutadas, preparadas para o serviço de fiscalização. O fiscal não pode ser um ex-delinquente, com todo o respeito. O fiscal não pode ser um ex-estuprador, com todo o respeito. O fiscal não pode ser um ex-traficante de droga, com todo o respeito. Nós podemos ir buscar jovens recém-licenciados do ISED. Nós podemos pegar jovens recém-licenciados da Faculdade de Ciências Sociais. Não é verdade? E colocar no serviço de fiscalização até que surjam oportunidades melhores. Mas o que é que nós constatamos aqui? Parece que há uma apetência muito grande por parte deste governo em trabalhar com delinquentes. O fiscal não consegue falar consigo 5 minutos sem falar calão. O fiscal não consegue abordar uma zungueira sem disparatar. E a forma como desferem golpes às crianças, aos adolescentes, às mulheres grávidas, parece que estão a desferir golpes na parede. Portanto, eu acho que o governo tem de, portanto, rever os moldes operandi ao lidar com os destinatários das políticas públicas. Porque quando falamos de que o povo é soberano, esta zungueira que é o povo, é que fazem o voto, é que legitimam os governos. Portanto, não vamos só mimar o povo quando estamos em fases de campanha eleitoral. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos é para mimar o povo. Porque o angolano tem efetivamente direito de mimar o gente na pátria que o viu deixar. Eu quero só recordar, permita-me só recordar o doutor Domingos Zé Palanga, e os telespectadores estão a ver a política de quem quer ser governo, uma política de querer excluir a juventude. É só recordar, só Domingos Zé Palanga, que o artigo 52 da nossa Constituição vai dizer participação na vida pública. Até o criminoso que sair da CCL tem este direito.
todo cidadão tem o direito de participar na vida pública. Agora, eu concordo O perfil consigo. é fundamental. Não, permita-me só, mas tem um direito. Tem o direito, mas o perfil Muito é bem. fundamental. Mas este deputado Tem de haver preferência. este deputado Tem de haver que preferência. 2027 quer ser Tem governo, de haver é excluir preferência. cidadão. Não excluir, O tem de MPLA, haver o preferência. MPLA não exclui ninguém. Tem de haver não preferência. excluímos ninguém. Nós trabalhamos com todos. Não, vocês não trabalhamos excluem, com por isso é todos. que têm a preferência de trabalhar com bandidos, não, trabalhamos com todos. Por trabalhar com todos é porque, agora, é importante sim dar formação àquele cidadão que é fiscal. Nós não estamos felizes a ver cidadãos ou da fiscalização agredir uma vendedeira. Claro, o governo não está feliz com isso. E eu já disse aqui na minha primeira intervenção, nunca foi orientação de nenhum governo. Aliás, todos têm a sua cota à parte. A administração tem a sua responsabilização e o próprio fiscal também tem a sua responsabilização. Agora, Estevão, um exemplo muito prático. Aqui no nosso Rangel, nós temos mais de 5 mercados. Se tu visitares os mercados, os 5 que nós temos, mais de 5 que nós temos aqui no Rangel, estão vazios. Estão vazios por quê? Porque as senhoras e os senhores preferem vender nas ruas. Preferem vender próximo da casa do escrivão, porque o escrivão já não vai ter a paciência de ir ao mercado. Agora, é preciso educar o vendedor, educar o comprador em aderir os mercados. Porque uma coisa é ser vendedor ambulante, outra coisa é ser vendedor fixo e ter bancada. Se quer ter bancada, tem que ir no mercado. Nós não podemos admitir aqui a nossa Avenida Brasil cheia de bacias de senhoras a vender. Nós vamos ter uma cidade ou um município não muito apático. Nós sabemos que onde há mercado, há, desculpa que eu diga isso, há sujeira. Onde há mercado, há sujeira. E se há sujeira, o governo não pode permitir que haja esse tipo de ambiente. Porque nesse tipo de ambiente nós vamos ter outras doenças. Portanto, é preciso nós educar as nossas mamás, que nós fomos formados pelo dinheiro da Jinguba. É preciso educar as nossas mamás que é no mercado que deve se vender. Agora, se quer ser vendedor ambulante, tem o tempo suficiente que a própria lei atribui. Depois de terminar o tempo suficiente de descanso, tem que continuar a deambular. Portanto, eu penso de que é importante formar os fiscais, é importante vermos os perfis, mas não devemos deixar de lado aquele que foi criminoso. Deve ser também acolhido porque Angola é toda nossa.